Pessoal, voltando então, segundo período da aula. No segundo tópico agora a gente vai falar sobre o propósito do evangelismo de crianças, é que se tornem tudo o que Deus planejou que elas sejam. Deus tem um propósito para que ela seja evangelizada, tem um propósito nisso tudo, né? Então, o principal deles é que ela seja uma adoradora, mas que ela seja adoradora voluntária, que aquilo não seja imposto, né, que não seja algo forçado, porque a gente vê, pessoal, a gente vê muito, às vezes, nas redes sociais hoje em dia, então a gente consegue detectar muitas vezes, existem vídeos, assim, eu até ia trazer, mas é muito material, então eu não quero me ater muito em detalhinhos, mas se vocês olharem uma criança gravando em algum momento um vídeo, você vê nitidamente quando ela está sendo explorada ou não. Porque eu vi muito exemplo de criança que exercia até um ministério, pessoas que pais que a gente via que exigiam tipo que crianças se desenvolvessem em pregação, em ser cantores, e no futuro deu no quê? Essas crianças se perderam. A gente vê muitos exemplos hoje, crianças que se frustraram, por quê? Porque aquilo era imposto. Eu soube de crianças que o castigo delas por ter feito arte era orar. Os pais, nossa, gente, era uma coisa assim que me assustava, sabe? Doía na alma. Saber que tem pais que exigem que uma criança ore como castigo. A oração não é um castigo. E qual o resultado disso? Com certeza, essa criança não vai se firmar no evangelho. Mas nós podemos sim, com sabedoria divina, levar esta criança a adorar a Deus, depois que ela entender quem é Deus, dentro do seu intelecto, aquilo for uma verdade, então ela vai entender que ela pode sim participar dessa glória, desse reino divino implantado já na terra. Então ela pode ser sim uma adoradora. E outra coisa que nós devemos promover é o acesso dela à palavra de Deus. No evangelismo, a gente faz isso. A gente abre esse acesso, ela tem esse acesso à compreensão, a entender, né? Ensinando ela a ler, ensinando ela a compreender, né? E ela também pode ser uma propagadora das boas novas do evangelho. A gente faz muito trabalho de evangelismo de rua, então, a gente usa muito as cores, né, do livro Sem Palavras. E nitidamente, a gente vê, assim, em cada evento que a gente vai, no final do evento, a gente tem sempre a gente fica ali espiando, né, pelos cantos, tem uma irmã lá que é especialista nisso. Ela fica espiando pelos cantos, a gente vê as crianças, elas ouvem a história, elas recebem a pulseirinha, e elas saem na rua já evangelizando alguém. Elas já saem contando a historinha que elas ouviram, porque elas entenderam. Ela foi interessante, aquilo mexeu com ela, aquilo impactou ela, a ponto de ela sair falando sobre o significado de cada cor para as outras crianças. E a gente sempre faz esse apelo, a gente sempre faz esse pedido, para que elas não fiquem com essa história só para elas, que elas saiam, pregar, falar, né, contar a história para outras crianças. Então, elas podem sim ser propagadoras dessas boas novas que elas também receberam, né? E elas também ser participantes do reino de Deus, porque a gente já vive o reino de Deus aqui na terra, porque ele já foi parcialmente implantado em nós. Ele vai se complementar quando Jesus voltar, mas o reino de Deus já está estabelecido na terra através dos seus filhos, né? Ele já está em nós, né? Então, ela pode ser participante desse reino, sim, quando nós pregamos o evangelho para elas, né? E elas também podem crescer espiritualmente, ser atuante na comunidade dos salvos. A gente não pode impor que uma criança faça algo, mas nós podemos incentivá-la a crescer espiritualmente, né? Estando sempre junto na igreja, ouvindo a palavra e estar ali em atividade junto. A criança é muito de copiar.
ela pouco ouve, ela copia muito, né? Isso é fato, você pode ver. O conselho convence, mas o exemplo, ele simplesmente arrasta. Não tem como uma criança não imitar os adultos com quem ela convive. Então, tudo é uma cópia, né? Então, ela pode ser atuante na comunidade dos salvos. Então, conforme o exemplo dos salvos, a atuação dos salvos, ela vai se inserindo naquele ambiente e ela vai junto, ela acompanha, né? E a gente também pode promover para ela um relacionamento sadio com a sua família. O evangelho, ele proporciona isso, porque o evangelho, ele vai trazer vida, ele vai trazer luz, através, às vezes a criança se converte e leva os pais ao evangelho. Inúmeros evangelhos, eu já acompanhei vários exemplos de pessoas, de adultos, que foram alcançados pelo evangelho, pelos próprios filhos. Os filhos foram até algum lugar, ouviram o evangelho, aceitaram Cristo e saíram dali falando de Jesus para os seus pais, e os pais acabaram aceitando a Cristo. Então, a criança, a gente pode sim ajudá-la a ter esse relacionamento sadio com sua família, através do evangelho que ela vai levar para casa, né? No ponto 3, compreendendo a criança. A gente precisa ter esse feeling, né, esse tentar, né, a gente não é perfeito, mas a gente tem que tentar melhorar sempre cada vez mais na compreensão da criança, né, com quem a gente está lidando. Os principais fatores que afetam o desenvolvimento das crianças são um relacionamento familiar tóxico. Ele afeta, gente, às vezes tem ambientes familiares que não são sadios, eles são tóxicos. E essas crianças que vivem nesses relacionamentos tóxicos, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto de relacionamento tóxico familiar, procurem, tem bastante material na internet que fala sobre os narcisistas. Gente, o comportamento narcisista, geralmente numa família tem eu não sei dizer agora, eu acho que é 4 em cada 10, algo assim, é um número meio alto, tá? De pessoas, mas o percentual é bem alto, de pessoas narcisistas no mundo hoje. Ele era bem vago há décadas atrás, hoje esse número aumentou muito, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar e saber entender essa toxicidade dentro de uma família, se vocês pesquisarem sobre os comportamentos narcisistas, que é um tipo de psicopatia, tá, gente? Então, vai se entender melhor o relacionamento familiar onde essas crianças estão inseridas, tá? Então, é bem raro existir uma família que não tenha uma pessoa tóxica no meio, tá? É aquela que consegue manipular, gente, é terrível, e ela sempre tem uma vítima perfeita, e é triste para a pessoa que é muito empata, uma pessoa que tem um sentimento muito puro, é como se ela fosse alimento dessa energia negativa, digamos, de pessoas narcisistas. Então, é bom a gente entender esse relacionamento familiar tóxico, tá? Outra coisa que também afeta o desenvolvimento da criança é quando ela se desenvolve muito precocemente. Crianças que têm que trabalhar muito cedo, crianças que perdem familiares muito cedo, sabe? Então, ela tem que se desenvolver fora do que é o normal, digamos. Ela acaba tendo um desenvolvimento precoce, e isso prejudica muito o desenvolvimento social dela, intelectual, tudo, né? Então, a gente precisa tentar compreender isso. Também outra coisa que afeta muito é mudanças constantes de moradia ou de cidade, gente, isso é muito prejudicial. Eu sei que quando eu era criança acontecia muito, meus pais mudavam muito de cidade, e era assim, para a gente que mudava muito, porque meu pai foi pastor, então a gente mudava muito de cidade por causa de igreja, era assim, era bem torturante, sabe? Para a gente, assim, eu entendo a dificuldade que essas crianças têm,
em relação à mudança de cidade, porque isso acaba afetando, sim, o desenvolvimento dela, né? E outra coisa é o ensino de má qualidade nas escolas, às vezes isso é um fator também, né, que acaba prejudicando ela. Tipo, escolas que retiram os valores cristãos, né, hoje está muito em voga, muito em alta, o humanismo, né, o humanismo foi, claro, hoje em dia nós chegamos nesse ápice, mas isso tudo começou lá atrás, né, com Marx, né, começando a pregar as classes igualitárias, que ele foi vindo, foi minando, foi vindo pelas beiradas, né, o leninismo também, que é uma consequência do marxismo. Então, eles vieram pregando uma sociedade perfeita, onde eles queriam chegar, até chegar agora no tal do humanismo. O humanismo é quando põe o ser humano no centro, né? O ser humano é tudo. Tiram Deus do centro e põe lá o ser humano, tudo pelo ser humano, né? Então, esses ensinos com ideologias, né? Então, tudo isso afeta esse desenvolvimento. Outra coisa também, gente, abusos e moléstias. Abusos não só físicos, né? Mas abusos psicológicos, que daí entra nesse relacionamento familiar tóxico também. Abusos de todos os tipos, né? Autoritários, tal. Isso tudo também envolve, né? O desenvolvimento, o mau desenvolvimento, o desenvolvimento precário dessa criança, né? E falando desses abusos e moléstias, a gente teve na aula passada, não sei se todos já viram, mas a gente teve no segundo período a prevenção ao abuso, uma aula com uma amigona nossa, então quem não assistiu ainda vai lá e assiste, então ela mostrou algumas técnicas ali que a gente pode usar para trabalhar com crianças em relação à prevenção ao abuso, tá? Outra coisa também que prejudica a criança, o desenvolvimento dela, é facilitar o acesso dela à tecnologia. Gente, eu sei que a gente precisa da tecnologia, a gente não vive mais sem ela, mas a tecnologia, se não souberem usar, ela é prejudicial. E uma criança, principalmente uma criança muito nova, eu não vou saber dizer qual é a idade, mas tem um período ali da criança que o cérebro dela ainda continua em formação. E quando ela fica muito tempo com a tela na frente do cérebro, né, essa parte frontal, há estudos que comprovam que os neurônios frontais, eles queimam com a radiação do celular, principalmente do celular, do notebook também, mas principalmente do celular, que diz que a radiação é maior, né? Então, a facilitação à tecnologia, eu coloquei ali entre aspas o espelho negro, porque tem um opositor ao, vamos dizer, ao reino globalista que está se levantando aí, que quer dominar mundialmente as pessoas. O nome dele é Jordan Peterson. Uma vez eu vi uma entrevista dele e ele falava muito contra essa questão da tecnologia. Ele diz, gente, a tecnologia, se você olhar para os contos, as histórias antigas que falavam do espelho negro, se você olhar para a tecnologia hoje, você vai ver isso sendo um espelho negro. Você está olhando, sempre se consultando, sempre, muita gente perde o seu tempo ali, vendo quanto de views, sabe, está se autopromovendo ali. A gente tem que usar a tecnologia só para o básico necessário e para pesquisa, né, a gente precisa. Mas tem coisas assim que a gente deveria, sabe, abdicar, porque é prejudicial. Então, a gente tem que saber dosar, tem que saber usar esse espelho negro, digamos. Não é por nada que a tela é preta, né, gente? Eu achei até engraçado que ele fez essa comparação, mas ele estava falando mais na questão mesmo do uso em si, né? Tá? Outra coisa, compreendendo a natureza da criança. Gente, quando a gente está lidando com criança, a gente tem que sempre lembrar que não existem crianças iguais. Cada uma tem a sua particularidade, né? Então, não dá para sempre tratar todo mundo do mesmo modo.
É um desafio para quem está, por exemplo, numa classe, né, vamos supor, ali, a classe da escola bíblica. Eu, por muitos anos, acho que 12 anos seguidos, assim, eu lecionei em escola bíblica para crianças. E, assim, cada uma tinha, sabe, você tinha que ter um feeling, assim, para tentar saber lidar com cada uma, né? Uma era mais peralta, outra era mais quietinha, a outra vivia com os pés mais para cima do que sentado no banco, sabe? O outro vivia rolando no chão, o outro já, nossa, cada um. Então a gente tinha que tentar achar um ponto de equilíbrio para aquela galera toda, né? Para a gente tem que entender que não são todos iguais, nenhum a gente pode comparar com o outro, né? Então elas têm muita energia também, né? Nosso desafio é aproveitar essa energia no processo desse aprendizado, dessa ministração que a gente está fazendo. Então, quando tem muita energia, a gente tem que ter a criatividade como uma aliada nossa. Investir na criatividade, que eles são muito criativos, gente. Eles são muito criativos. Então, fazer atividades com elas relacionadas, claro, ao ensino que você está propondo ali, mas inserir criatividade ali, inserir atividades criativas. Eu me lembro de uma vez, eu tinha uma turma lá, acho que dava uns 18, por aí, 15, 18, eu não me lembro exatamente o número, mas era uma turminha bem, bem legal, assim. E aí, eu lembro que daí a gente fez uma campanha de reciclagem, porque assim, no começo eu não tinha, lá no prático eu falei isso pro pessoal, no começo eu não tinha condições financeiras de bancar, assim, materiais muito bons, materiais com uma qualidade muito boa. Então, eu parti para reciclagem, porque assim, querendo ou não, aquela caixinha de ovo que você comprou o ovo dentro, embaladinho, você pagou por ela também. E aquilo ali, então, a gente fez campanha na igreja, e os pais trouxeram bastante material, então a gente tinha material, assim, para trabalhar bastante tempo. E aí nós tivemos um dia que eu abordei a questão da Arca de Noé, né, e tal. E no final nós pegamos e emendamos as caixinhas de ovo e fizemos um barco. Gente, foi fantástico. Um dos alunos até levou aquele barco para casa, aquela aquela Arca de Noé. Eu, olha, gente, inventei luneta. Um dia a gente chegou na igreja e daí a lição naquele dia era sobre Abraão, né? Então, eu levei aqueles conezinhos de embalagem de plástico, de alimentos, sabe? Também o papel filme que a gente usa metalizado na cozinha. Eu peguei aqueles rolos que eu tinha ganhado, levamos para a igreja e nós confeccionamos lunetas para eles. E aí eu fui lá, que era à noite, né? Nossa ministração, isso era no cultinho, daí já não era na escola bíblica. Nós fomos lá para fora e, sorte, Deus foi tão bom naquele dia, o céu estava estrelado, lindo, coisa mais linda do mundo. E a gente pegou as lunetas de Abraão, né, e fomos contar as estrelas. E a gente não conseguiu contar, é óbvio. E aí, depois dessa não contagem das estrelas, eu entrei na história, eu disse, tá vendo? Deu para contar a estrela? Não deu. E eles levaram essa luneta para casa, gente, foi fantástico. Então, assim, a criatividade, gente, ela é uma aliada excelente para eles. Então, assim, às vezes a atividade parece tão simples, mas para eles vai marcar para o resto da vida. Eu tenho uma aluninha que foi minha aluninha aqui em Pomerode, na escola bíblica, foi muito demorado conquistá-la, foi um período longo, mas depois que ela caiu na graça da prof. Marli, meu Jesus, aí depois de um tempo, eu não dei mais escola bíblica, mas cada vez que ela me via, ela chegava para mim e dizia assim, ai, prof, que saudade da sua aula. Ai, a sua aula era a melhor do mundo, sabe? Ela falava umas coisas, assim, que eu até ficava assim, meio sem jeito. Então, não é porque, prof, não, é por causa das atividades que a gente fazia. Eu tentava envolver eles do máximo possível, assim, e cada dia uma coisa diferente, não ficar sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Desde plantar, na criação, plantávamos sementinhas em potinhos, e eles levavam para casa para ver aquilo germinar. Então, a criatividade, gente, é uma coisa fantástica. Eles amam, eles gostam de novidades, tá? Ai, que fofa, Israel.
Obrigada por esse elogio. Glória seja dada ao Senhor, né? Ele que nos dá a inteligência. E nós devemos usá-la para o seu próprio reino, né? Outra coisa, elas têm muita facilidade em aprendizado figurado, gente. Pô, não é à toa que Jesus usava parábolas. O abstrato para a criança ele não é interessante. Quando eu vejo Jesus usando parábolas, eu vejo Jesus se preocupando com o menor da turma, porque quando ele estava falando ali, né, ilustrando com parábolas o seu sermão, sempre tinha uma criança ali junto. E você acha que ele deixava a criança de fora? Não. Então, ele se preocupava que o menor entendesse. Então, ele usava uma linguagem que a criança entendesse. E nada melhor do que parábolas. As parábolas são perfeitas. E quando você usa uma parábola, você pode levar materiais visuais, porque a criança, ela é muito do visual. Né? Então, você pode levar materiais visuais, criar, às vezes é uma coisa simples lá, com reciclado mesmo, mas eles ficam encantados com aquilo, tá? Então, outra coisa, as crianças, elas são, eu coloquei menos espontâneas, não, isso aqui tá errado, acho que eu escrevi alguma coisa errada, o menos não cabe aqui, elas são espontâneas, tá? Perdão que eu errei ali a escrita. Então, a criança, ela é muito espontânea, e você precisa usar a sua inteligência e absorver essa espontaneidade para dentro do seu ensino, tá? Então, usando essa espontaneidade dela. E uma coisa também, a criança, ela tem preferências lúdicas, cada criança tem a sua. Então, claro, a gente não vai conseguir, numa ministração, agradar a todos. Por isso que eu acho que a gente tem que diversificar. Um dia a gente faz um jogo, outro dia a gente faz uma brincadeira com as bonecas. Claro, separando as meninas pelas bonecas e os meninos sempre cuidando com essa questão da ideologia, tá, gente? Por exemplo, existe um corinho que fala, sou uma florzinha de Jesus. Aí a gente faz, a metade canta florzinha de Jesus, que são as meninas, e os meninos vão cantar, sou um soldadinho de Jesus. A gente precisa bater nessa tecla, não perder a oportunidade, usar todos os materiais que a gente tem disponível para inserir o ensino verdadeiro, fundamentado na palavra de Deus, até mesmo num corinho que a gente vai cantar, uma musiquinha que a gente vai cantar. Outra coisa, jogos. Gente, uma vez a gente fez as crianças decorarem os livros da Bíblia. E depois, no final, eu criei o dominó dos livros da Bíblia. Então, a gente fazia a montagem junto, claro, grande, né, para aquilo ser espalhado assim no chão da sala. Então, nós fazíamos uma cobrinha enorme com aquele dominó dos livros da Bíblia. Então, a gente decorava os livros da Bíblia a cada cultinho, cultinho não, é culto das crianças, né? Eu não gosto desse nome cultinho, porque diminui, né? É o culto das crianças. Cada culto das crianças, nós decorávamos 4 livros, e assim nós íamos acrescentando, e chegou num determinado momento, a gente estava com todos os livros decorados, e aí criamos o joguinho, sabe? Então, dá para inventar muita coisa, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas é prazeroso. Gente, quando vocês veem o resultado, valeu a pena cada gotinha de suor que eu investi nesse trabalho aqui, tá bom? Outra coisa que dá para aproveitar é que elas são muito competitivas. Então, dá para inventar competições. Uma vez eu inventei competição do devagar. Ganhava quem chegava por último. Por quê eu fiz isso? Porque sempre tem aquelas atividades que tem aquele que está sempre pronto, que vai, que faz, mas tem o lerdinho que não gosta de ser muito ativo, sabe? Aquele agora não, depois. Então, eu vou incluir esse aí também. Aí eu fiz a corridinha do devagar. Não podia parar de se mexer, mas tinha que se mexer o tempo todo, e só ia ganhar quem chegasse por último. Claro que eu fiz um espacinho pequeno, tá, gente? Então, eles iam fazendo, claro, isso daí tudo tem que ter a ver com a lição, tá, gente? Porque não adianta você fazer um joguinho que não tem a ver com o estudo do dia, tá? Então, tem a ver sempre com a lição. Tomar esse cuidado para não ser só uma brincadeira, para isso também ser um meio de fixação do aprendizado, né? Então, um pequeno espacinho de tempo, então eles iam fazendo assim, ó, com os dedinhos dos pés, assim, ó, bem
de leve, gente, foi muito engraçado. E aí, o mais devagar da turma, aquele o preguiçosinho que não se mexia para nada, ele também participou da brincadeira, porque se sentiu incluído. Cara, eu sou um lerdo, mas olha só, a professora se importou comigo, sabe? Então, a partir daquele dia eu conquistei ele. Ele participava de todas depois, sabe? Então, sabe, a gente aproveitar todos esses comportamentos que cada um tem, tá bom? E outra coisa que a gente tem que observar é que as crianças, elas estão em formação de identidade. Principalmente na fase da pré-adolescência para a adolescência, ali eles estão começando a se entender por gente. Que nem eu falei no período anterior da aula, quando eu me entendi por gente, foi ali dos 9 aos 11, ali, eu não me lembro exatamente quando foi que me caiu a ficha, mas foi ali que eu comecei a me beliscar, tipo, putz, agora eu sou alguém, eu existo, não sou só uma imaginação, eu tô aqui, caramba, tô nesse mundo, sou real, sabe? Aquilo foi um choque de realidade, me impactou tanto, então daí eu comecei a entender lições morais, porque que eu apanhava, porque eu apanhava, gente, eu apanhava, levava umas belas surras do meu pai, e graças a Deus, porque eu não morri, eu aprendi muita coisa, né, teve seus exageros, mas eu louvo a Deus pelas disciplinas que recebi, mas nessa questão da formação de identidade, a gente precisa prestar muita atenção, e não medir esforço, sabe, para ajudar nessa formação da identidade deles, né, para eles entenderem com toda clareza o Evangelho de Cristo. Eu coloquei esse símbolo aí na tela. Alguém de vocês sabe que símbolo é esse? Não sabem? Eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar o próximo. Daí eu acho que a Elis vai se identificar. Esse. São alguns símbolos de pessoas especiais, né? Tem os cadeirantes, libras, auditivos, pessoas com deficiência visual. Esse anterior aqui, ele é o símbolo universal que a ONU criou, acho que é a ONU, da inclusão das pessoas que são especiais, né? Que têm alguma limitação. Então, a gente também tem que prestar atenção nesse público. Por isso que eu quero que vocês assistam aquela aula, tá, gente? Temos que prestar atenção nesse público, porque cada um tem uma limitação, né? E agora eu ia chegar no segundo período, mas não deu tempo, gente, então vamos lá. Vamos para a próximo slide. Vamos lá. O 3.3 da nossa apostila fala do crescimento espiritual da criança. O crescimento espiritual da criança, gente, se não der para a gente terminar hoje, a gente vai terminar na próxima aula, eu vou indo assim conforme for dando, que eu quero passar essa apostila toda para vocês, que ela é muito boa. Ela não é um material que a gente escreveu, a gente adaptou, é de um pastor, depois eu vou subir a apostila lá para vocês, mas ela fala exatamente a visão que a gente tem sobre evangelismo de criança, então por isso que a gente adotou ela, depois eu passo ela inteira para vocês. Então, o crescimento espiritual de uma criança geralmente acontece em torno de 7 anos de idade. No meu caso, foi um pouco mais tarde. Foi ali dos 9 aos 11. Então, aqui nós apontamos as idades onde acontecem alguns desenvolvimentos da criança. Aos 7 anos, ela começa a entender sobre ética, o que é certo, o que é errado, ela começa a entender aqui. Tá? Porque, como eu falei para vocês, até os 5 anos é formação de caráter, 5, no máximo 6 anos, estourando os 6 anos. Já no 7º, ela tem um caráter formado, por isso que, gente, quanto antes, melhor inserirmos a palavra de Deus, tá? Então, aos 7 anos, ela acaba tendo esse desenvolvimento da ética, do certo, do correto, do que é certo, né? Então, aos 8 anos, as informações, elas já devem ser bem definidas, pois as respostas das crianças, elas já são mais diretas,
Você pode observar, a criança ela vai mudando de fase, né? Então, quando chega nos 8 anos, ela já sabe dizer sim e não. Ela já entende o sim e ela já entende o não, aos 8 anos. Já aos 9 anos, ela já está pronta para desafios. Então, eu tinha a maioria dos meus aluninhos lá na época, foi lá em Blumenau, daí agora estamos em Pomerode, mas na época lá em Blumenau foi um tempo de muito aprendizado, muito crescimento com essa turma, e a maioria da minha turma era de 9 anos ali. Gente, era top, assim, era power. O desafio era com eles, e saía cada coisa linda. Gente do céu, eu aprendi muito com aquela galera. Então, tinha uns menorzinhos também, então a gente sempre fazia assim, porque eu não tinha material humano suficiente para a gente separar as idades. Então, o que a gente fazia? Os maiores, eu incentivava eles a ajudar os menores, e eles faziam isso com uma maestria. Gente, eu ficava abismada, né? Daí tinha aquelas minhas aluninhas que eram minhas imitadoras, sempre estavam me imitando, até no jeito de vestir, de paz. Mas tem aqueles que se identificam tanto com o professor que até se vestem igual. Eu ficava até sem jeito, assim, às vezes, porque era assim, sabe? Até os pais, às vezes, perguntavam, o que você está fazendo com a minha filha que ela quer vestir a roupa igual você, sabe? Essas coisinhas, assim, esses detalhinhos que a gente vê que, para a gente, é feedback. A gente é um retorno positivo, que a gente vê, uau, eu consegui colocar alguma coisa na cabeça das crianças. Por isso, nós como professores, como quem está ministrando, a gente também tem que se preocupar com o que nós estamos ensinando, porque nós estamos influenciando essa criança. Por isso nós temos que estar aos pés de Jesus, em oração. Senhor, não me deixa falar o que não é da tua vontade, ser dito. Eu quero que tu me dê clareza. Eu busco em ti, Senhor. Claro, a gente faz tudo que é curso, oficina, palestras, jornada. Gente, onde tinha um cursinho, uma reciclagem, eu estava lá aprendendo, porque a gente precisa aprimorar para passar o conhecimento sadio para ela. Porque nessa idade, né, eles já estão ali prontos, né, ouvindo a palavra de Deus. E aos 10 anos, então, eles já conseguem relacionar a sua vida com a Bíblia, eles já conseguem fazer o paralelo. Eu me encaixo aqui, sabe? Elas já conseguem compartilhar o conhecimento dela, já conseguem dar o seu testemunho, entende? Eu tive muitas experiências, eu tinha uma criança que eu cuidava em Blumenau, assim, o pai dela e a mãe separaram, então ela ficava comigo no período da manhã, eu arrumava ela para ir para a escola, no final do dia o pai dela já chegava em casa. Então, nesse período que eu ficava com ela, então, o que eu podia inserir de Bíblia, de Deus, de conhecimento, nós fazíamos oração antes de comer, e, gente, é claro, os pais dela eram distanciados dos caminhos do Senhor, mas ela tinha uma fé, e um dia a mãe dela inventou de começar a fumar, e ela sabia que isso era errado, porque ela aprendia na escola também, que o fumo faz mal e tal. Então, ela se desesperou de um jeito com aquela questão, e ela orava todo dia, né, na mesa, na hora, porque daí num dia eu orava, outro dia ela. Então, ela orava com muita fé, para que a mãe dela parasse de fumar. E um dia no culto infantil, no culto das crianças, nas caixinhas de remédio que nós tínhamos reciclado, então nós inventamos fazer como se fosse um celular, nós encapamos aquele celular, e nós estávamos naquele dia falando sobre a oração na ministração. Então a gente encapou um celular, desenhou ali, e aí no final, porque a gente fazia atividade, e nós íamos lá dentro da igreja apresentar para os adultos o que nós tínhamos aprendido lá na classe. E aí a gente fez o celular, e aí eu fiz a simulação cantando a música, o Telefone do Céu. Não sei se vocês conhecem. Telefone do Céu é a oração, Telefone do Céu é o joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não atender, diz que outra vez. E ela fez a simulação. Ela estava lá no final, gente. E ela fez a simulação ali, telefone e tal. E aí, no meio da música, nós cantando com as crianças, e ela lá fazendo
A emoção, dali um pouco ela gritou, Tia Marli, Jesus me atendeu! Jesus me atendeu! Não, tu não tá me entendendo, ele me atendeu! Ela lá com aquele celularzinho na mão. Gente, foi a experiência mais gloriosa que eu já tive, assim, em relação em ver a resposta de Deus na oração. E, gente, para nossa surpresa, acreditem, a mãe dela parou de fumar. Foi uma resposta de Deus tão grande, tão linda, imediata ali. Em seguida, logo 2, 3 dias depois, a mãe dela chegou para mim e ela disse, Marli, eu parei de fumar. Nossa, não sei onde é que eu estava com a cabeça, que eu comecei a fumar, sabe? Então, ela insistiu, sabe? Ah, Elisângela falando que o filho cantava quando era pequeno. Ah, olha só, que lindo, uma canção. Parece tão antiga, mas ela é tão moderna, né? Não tem. A oração é o telefone do céu mesmo. Tá, gente? Então, elas conseguem, ela tinha essa idade aí, de 9 a 10 anos ali. Então, ela conseguia testemunhar do que Deus estava fazendo, né? Na família dela, na vida da mãe, no caso, né? Já aos 11 anos, ela já consegue julgar, fazer um julgamento do certo e do errado, ela já consegue ser mais intenso na vida dela, já é mais vivo, já é uma coisa assim mais, que ela consegue já defender com mais veemência, sabe? Então, aos 11 anos, ele tem essa particularidade no crescimento espiritual. Eu quero indicar para vocês agora esse livro aqui, ó, gente, O Cérebro da Criança. Gente, é um livro fantástico. Eu já emprestei ele para uma amiga minha, que é tutora de crianças autistas na escola. Ela cuida de um autista de manhã e um à tarde. Ela amou o livro, ela disse, nossa, como é importante. Então, eu indico esse livro para vocês, tá? Daniel Siegel e Tina Pine Bryson. Fantástico. Um livro, assim, que ensina você a trabalhar os traumas das crianças. É fantástico, eu não vou dar spoiler aqui, leiam para vocês saber joias preciosas ali, detalhinhos e técnicas preciosas de como lidar com um trauma de criança. Claro, isso para quem convive muito com crianças, né, que sofreram algum trauma. É excelente, é um livro, assim, para quem lida com crianças, né, gente, fantástico, tá? Vamos para o quarto tópico. Requisitos e responsabilidades do evangelista de criança. Agora vamos falar de nós evangelizando crianças. Primeiro, sobre a nossa vida espiritual. A coisa mais importante de um evangelista de crianças é que ele deve ter certeza de um novo nascimento. Por isso, assim, pastores de igreja, que nem o pastor Madison, que está aqui na sala, isso aqui é uma coisa que, para quem vai colocar alguém na frente, na liderança do departamento infantil da sua igreja, isso aqui eu acho que é um requisito que não pode ser deixado de lado. A pessoa precisa ter passado pelo novo nascimento, sim, por um arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. E assim, além desse conhecer a árvore, a gente precisa ter uma coisa assim que eu acho que é essencial na vida de um cristão, é ter o discernimento de espíritos, gente, porque eu vou mostrar para vocês um vídeo, eu coloquei ali no ponto 2, atenção com os infiltrados, porque às vezes tem sim pessoas que se disfarçam de cristãos, mas estão ali com outro objetivo. E, gente, pasmem, esse tipo de gente é muito zelosa. Eles são super atenciosos, eles são top, assim, no quesito de zelo pela obra de Deus, mas cuidado, porque às vezes eles estão infiltrados. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, depois vocês me dizem o que vocês acham disso.
precisa conversar coletivamente. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. Precisa conversar. E aí, pessoal? Impactados ou não? Tem gente assim, sim. Eu já presenciei, já vi pessoas assim, infiltradas dentro de igreja. E pior que assim, você tenta avisar e você não é ouvida. Fala, Elis. Que tem muito, sabe? Tá baixinho o seu áudio, Elis. Olha, tá fechado agora. Oi, agora tá melhor? Agora tá. Melhor. Então, é tão forte isso aí que não sei se eu ouviu falar da seita Wicca. Eles infiltram dentro da Ah, sim, igreja, Wicca. se aproxima dos espíritos dos pastores da liderança assim, finge que são crentes, quando vê, já contaminou 50% da igreja com a seita. E essa também fica impactada, né? E eu acho que eu já tinha visto essa mulher em uma outra live. Uma vez mandaram para mim, ela falando outra coisa, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos. Desculpa, meu áudio estava fechado aqui. Ah, exatamente isso aí, Elis. Ah, depois dessa live que ela participou, essa moça aí, ela foi para as redes sociais tentar se justificar. Na justificativa, eu só não vou mostrar vídeo aqui porque é muita coisa, mas vocês podem pesquisar. Ela quase convence que não foi isso que ela quis dizer, porque o povo entendeu ela mal, mas no final ela manda a gente seguir um pastor evangélico progressista. Então, quem não ouve até o final, acha que ela ali, ela teve uma fala tão convincente que parece que ela realmente não foi isso que ela quis dizer, mas ela deixa escapar no final ali, então ela faz uma lambança só e piorou a situação dela, tadinha. Mas é triste, gente, esse povo tá sim infiltrado dentro das igrejas, e eles têm, viu que ela falou uma palavrinha? Estratégia. Eles têm estratégia para fazer estrago. O inferno não está brincando.
Satanás não está brincando de ser Satanás, não. Ele é um cara, um exemplo de persistência. Ruim, mas a persistência dele é uma coisa que a gente tem que meio que se elevar junto, sabe? A gente não pode baixar a guarda, não, porque eles não estão brincando, não. Eles estão de olho nas nossas crianças, sim. Bem por esse fato, os nossos avivalistas lá no passado, eles já enxergavam isso, né? Então, é uma pessoa que está em comunhão com Deus, que está sempre orando, está sempre em comunhão com Deus, buscando, lendo a Bíblia, crescimento espiritual, ela sempre vai estar vendo essas coisas, né? Então, lá atrás, já se insistia muito, mas nós cristãos, a gente meio que estava anestesiado, achando que não era tanto assim, mas a coisa é bem pior do que a gente pensa, né? Outra coisa importante a se observar no evangelista de crianças é a prioridade dela tem que ser o relacionamento com Deus. Isso tem que ser uma prioridade. Eu tenho a minha vida secular, ok, mas meu relacionamento com Deus vem primeiro. Eu tenho que ter uma intimidade com Deus, ou seja, um devocional diário. Gente, num devocional diário você alimenta a sua alma. Você precisa disso, você precisa ter esse papo reto com Deus, sabe? Senão, não vai ter êxito, tá? E outra coisa que é importante também, o comprometimento com a visão da igreja local, tá? Então, você está inserido dentro de um sistema religioso, siga essa visão, né? Siga a visão da igreja local. Eu tenho umas divergências, chama o seu pastor no particular, fale com ele, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas não disseminar contenda num local onde é para se pregar o evangelho, tá? Então, é mais nesse sentido, tá? Outra coisa também é a seriedade com as práticas espirituais. A gente precisa ter essa seriedade, né? A prática do jejum, para quem tem condições, né? Oração, a leitura da Bíblia, ser moderado, né? Esse ser moderado aqui é uma coisa, assim, bem importante a gente pautar, né? Ter moderação nas palavras, né? Tipo, uma pessoa, outro dia eu assim, no meu entender, essa pessoa era uma infiltrada. Lá na frente, no trabalho, era uma coisa, assim, top, exemplo a ser seguido. Mas, na vida particular, o que a pessoa falava de palavrão, o que a pessoa difamava, o que ela causava de intriga e de fofoca, gente do céu, era um estrago só. Sempre criando panelinha, sempre. Então, assim, a moderação, você ser moderado no trato, ter cuidado nas palavras, ter cuidado nas atitudes, né? Até não ouvir, né? A gente tem que ter moderação. Né? E outra coisa também, a simplicidade. Eu coloquei aqui um exemplo sobre as vestimentas, por quê, gente? Porque assim, às vezes eu acompanho pessoas que são evangelistas de crianças, que trabalham com crianças, até em congressos, em grandes eventos e tal. E uma coisa que eu observo muito é a questão da vestimenta. Quando o centro das atenções é a mensagem de Cristo, não é eu que tenho que ser o centro das atenções. Então, a vestimenta que você está usando, ela conta muito. Às vezes eu olho, assim, algumas pessoas que evangelizam crianças, que você olha, assim, parece uma Barbie ali, pregando o evangelho. Não, nada contra, a pessoa se sente bem assim, ok. Mas eu acho que quando eu estou levando a mensagem do evangelho, eu preciso estar evidenciando a mensagem. E às vezes a criança vai ficar confusa entre a mensagem e a tua roupa. Porque parece a roupa da Frozen. Parece, sabe? Elas ficam ali, da Elsa, da Frozen, melhor dizendo. Sabe? Elas ficam ali viajando no cenário e daí elas vão de um cenário para o outro. Isso acaba tirando a atenção da mensagem. Entende? Então, por isso eu acho que até na vestimenta a gente tem que ter essa simplicidade. Eu não estou dizendo para ser relaxada. Vá bem apresentável, mas não chame atenção para si, tá, gente? Então, a gente precisa observar essa questão também.
Falando de aprendizado e aperfeiçoamento. Porque, assim, enquanto a gente é um evangelista e está ali promovendo o ensino, a gente também precisa estar sempre aprendendo. A gente está aprendendo para ensinar, repassando o conhecimento. Se eu sei, é porque em algum momento eu aprendi. Ninguém nasce sabendo, e a gente tem que meter a cara e fazer. A melhor escola da vida é a prática, é ir meter a cara, não ter medo, sabe? Então, toda reciclagem, todo curso, toda palestra que você puder, tiver condições de fazer, faça. Às vezes, tem gente, eu tive, assim, experiência uma vez com uma menina que ela trabalhava comigo, e aquele serviço onde eu trabalhava, eles promoviam muitas palestras para a gente. Então, a gente aprendia desde como cuidar dos dentes, até, gente, tinha palestra de tudo. Toda semana tinha uma palestra lá. Então, a gente podia se inscrever e ir assistir a palestra. E de cada palestra que nós ia, a menina saía de lá reclamando. Ai, gente, aquilo me dava uma ira, porque eu penso assim, a pessoa quando vai numa palestra e não tira uma frase, é porque ela não é uma boa ouvinte. Porque sempre, por mais que você domine o assunto, aquela pessoa, ela vai te apresentar o assunto de um outro ponto de vista, de uma outra forma, ela vai conseguir te passar algum conhecimento. Então, eu acho que o ouvinte que não aprende nada é porque ele não soube ouvir, né? Então, toda palestra, todo curso, tudo que você puder, todo vídeo que você assistir, você consegue tirar de lá sempre algo proveitoso. Alguma lição você vai tirar, se você for um bom ouvinte, tá? Então, adquira o máximo de conhecimento, tanto ministerial quanto teológico também, sabe? Uma pessoa que às vezes trabalha com criança, não acha interessante talvez fazer um curso teológico. É lógico que é bom fazer um curso teológico. Imagina você poder apresentar uma história bíblica com um olhar mais aprimorado por dentro da teologia, né? Não que você vá falar difícil como, né? Mas você vai ter uma visão mais ampla, uma visão mais apurada do tema que você vai estar apresentando. Então, todo o conhecimento que você tiver, ministerial e teológico, vá em frente, gente, não hesitem, façam tudo o que vier ao alcance de vocês para melhorar o que vocês vão fazer pelo reino de Deus. Também é interessante observar o planejamento na programação didática, por exemplo, uma oficina para fixação do aprendizado, que é aquilo que eu falei para vocês antes. Toda administração, eu gosto sempre de colocar uma oficina lá no final, alguma atividade que vai fixar esse aprendizado, nem que seja um desenho para pintar, mas para ela sair de lá com aquele desenho que tem a ver com a história que ela mesma pintou, entendeu? Ou um aconselhamento para problemas na infância também é muito importante. Você estar em contato com pessoas da área da psicologia, né, pessoas que têm mais conhecimento em áreas de abuso, de divórcio dos pais, transtornos neurobiológicos. Então, quanto mais conhecimento você tiver também nesses assuntos, vai te ajudar quando você se deparar com assuntos assim também, tá, gente? Então, um planejamento nessa programação didática da aula ou do estudo, né, tudo isso vai somar para você. E também, uma coisa interessante, muito interessante, é ter alguma experiência cristã. Claro, tem lugares, a gente já visitou lugares onde não tinha material humano. Então, era um cristão que estava só 1 ano, 2 na igreja, já tinha que sair, fazer, atender. Mas, quanto mais experiência cristã você tiver, mais um certo tempo de já estar acompanhando na igreja, discipulado, né? Então, tendo vários acompanhamentos da igreja local, essa pessoa, ela, depois de um certo tempo, ela vai estar, sim, apta para exercer algum trabalho na liderança cristã, de algum grupo, que seja de crianças, jovens, adolescentes, mas ela tem que ter uma certa bagagem, tá? Ela tem que estar envolvida.
Porque a pessoa, às vezes, vai se deparar com crianças que vão fazer perguntas cabulosas ali. Como é que um neófito vai conseguir responder? Eu já tive experiências, assim, de crianças que, quando nós fomos ministrar bem pertinho aqui, na cidade vizinha, no interior, e naquela semana, sabe, meu coração queimava, estuda sobre a Arca de Noé, meu, nada a ver, nós ia falar sobre evangelismo de, né, sobre Jesus morreu na cruz, e pecado, e céu, inferno, aquela coisa, crescimento espiritual, nós íamos abordar ali as cores, mas aquilo queimava no meu coração, então eu parti para cima, fui, pesquisei, porque aquilo estava, assim, mexendo muito comigo. E qual não foi a minha surpresa, quando nós chegamos no local, tinha um menino lá muito curioso, gente, curioso, ele perguntava muita coisa. E aí, uma hora ele me encarou assim, ele disse, tá aí, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que foi que Noé botou tantos animais naquela arca? Como é que ele colocou, como é que ele fez isso? E aí, gente, foi Deus que me levou para aquela semana, eu estudei de cabo a rabo aquela arca de Noé, e então para alegria minha, eu disse, Jesus, como tu foi bom, como tu foi maravilhoso, as perguntinhas que ele me fez, eu estava conseguindo responder. Ele disse, você me convenceu. Tá aí, essa resposta aí eu nunca tinha ouvido alguém falar. Gente, aquilo me deu um alívio, assim, sabe, quando sai, assim, 50 quilos das suas costas, eu disse, yes! Esse é o objetivo, que a criança não saia dali com dúvida, sabe? Então, a gente precisa, sempre quando o Espírito Santo, ele tiver, sabe, te incomodando, pode ir por ali que vai ter uma surpresa lá na frente. Esse é o assunto que você precisa estudar. Alguém vai tirar, alguém vai estar com essa dúvida e você vai precisar tirar essa dúvida para ela. E quando você não souber como começar, comece auxiliando, gente, nada melhor. Não existe aprendizado melhor do que estar auxiliando alguém, tá? Então, auxiliar alguém é a melhor escola que a gente pode ter, tá? Então, eu tinha uma auxiliar maravilhosa, sempre falo dela, Marta, minha querida, ela foi top, eu não precisava mandar ela fazer nada, tudo, quando eu via, já estava feito, entende? Então, ser uma ótima auxiliar, gente, para alguém que está na liderança, vocês não fazem ideia a diferença que isso faz, porque quem está lá ministrando, tomando a frente, faz tranquilo a parte dela, e você, como auxiliar ali, leva a criança no banheiro, aponta um lápis, cuida de uma criança que está chorando, e, sabe, coloca o tênis de um, ajuda o outro, e põe o outro no cantinho do pensamento, que fez arte, essas coisas, sabe, é top. Quando você for um ótimo auxiliar, depois lá na frente, isso tudo vai te ensinar, sabe, com a líder que está com você, o líder, né, que está com você, tá certo? Deixa eu ver se eu não pulei nenhum, porque na aula passada eu pulei. A gente já está chegando no final e eu ainda não consegui terminar todos os meus slides, mas o que a gente não terminar, essa aula a gente vai terminar semana que vem, tá bom? E falando sobre a prestação de contas, gente, a prestação de contas é uma coisa muito importante, assim, também, a transparência, né? Aceite ser liderado. Seja submisso, né? Quando você tem um líder acima de você, tente ser submisso, né? Para que as coisas transcorram dentro da normalidade, dentro de harmonia. A gente precisa ser transparente quanto ao ensino. Usar linguagens fáceis de serem entendidas, não colocar dúvida, né, mas ser transparente, apresentar também aos pais, se possível, os responsáveis das crianças, o que está sendo ensinado lá na classe para a criança, sabe? Por isso que é legal uma atividade que eles exerceram ali, que eles podem levar aquilo para casa, então eles vão chegar em casa contando a história que eles ouviram lá, a ministração que foi feita, sabe? E outra coisa também, ser fiel aos recursos arrecadados, quando a gente tem caixinha, né, os materiais, tudo que vir, ser transparente, ser fiel àquele valor que você conseguiu arrecadar, foi para aquele destino, então seja fiel ao que foi a proposta daquele recurso, tá? E sobre o ensino, gente, quando você for ensinar uma lição para uma criança,
prepare-se da melhor maneira que estiver ao seu alcance. E sempre com antecedência. Não deixe para em cima da hora, hoje eu tenho que dar cultinho lá na igreja, cultinho não, culto das crianças, né? Vamos se corrigir. Hoje eu vou ministrar o culto das crianças lá na igreja, então agora eu vou lá rapidinho folhear a lição. E não, gente, Deus não se agrada disso. Ai de quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu me lembro quando eu ministrava na escola bíblica dominical aqui, em Pomerode, acabava a lição do domingo de manhã, porque aqui funciona os domingos de manhã. No que eu entrava no carro ou chegava em casa, eu já abria a lição da próxima semana, e durante a semana eu já procurava em Deus como que eu ia apresentar essa lição para o próximo domingo. Eu já ficava naquela semana inteira trabalhando aquela lição, buscando em Deus, Senhor, qual que é a estratégia, qual que é a prática que eu vou dar para essa lição. Então, eu já entregava para o Espírito Santo já durante a semana, e dava certo, gente. Durante a semana, em algum momento, vinha uma ideia, sabe? Eu vou fazer tal dinâmica, tal atividade, sabe? Eu cheguei a levar bichinho, cheguei a levar minha cachorrinha, quando foi a lição da criação dos animais, né? Os animais, não os silvestres, os animais domésticos. Eu levei a minha cachorrinha na escola bíblica dominical. O pessoal ficou pasmo comigo naquele dia. O pastor ficou me olhando assim, tipo assim, what? Que é isso? Mas eu levei a minha cachorrinha, as crianças nunca esqueceram, eu tenho certeza que não, porque daí toda ela queria segurar. Ela era uma pincherzinha, marronzinha, coisa mais fofa, gente. Hoje ela já morreu. Mas foi uma aula top, maravilhosa, assim, sabe? Então, o Espírito Santo, ele ia trabalhando no meu coração durante a semana toda, e eu chegava lá com a lição, e eu tentava passar, claro, tentava. Eu não sei se eu atingi sempre o alvo, mas eu dava tudo de mim, para que o ensino fosse muito proveitoso. Quando você tem dúvida, gente, já vamos acabar, tá? Quando você tiver dúvida, peça ajuda, gente. Você não é um computador, você não precisa saber tudo. Peça ajuda para o seu pastor, para algum teólogo na igreja. Se tiver dúvida ou surgir uma dúvida na classe, você não conseguir responder, peça ajuda. Confira o material que vai ser usado antes da ministração, porque já me aconteceu, gente, de cair uma das figurinhas e chegar lá na hora, a principal figura estava faltando, é um mico assim, e daí perde o brilho de toda a ministração, sabe? Então, tenta conferir, não faça nada na pressa, não faça sem conferir, dá super certo, tá? E evite usar termos que alterem os valores bíblicos, gente, a gente precisa ser fiel aos valores bíblicos, não usar termos que deixem dúvidas no que você está colocando, tá? Então, tente usar as palavras mais adequadas para aquilo que você está tentando transmitir para as crianças, né? Então, considere como prioridade a confissão de fé da sua igreja local. Não se omitir as verdades sagradas. Ou seja, a gente precisa, sim, colocar sempre na mente da criança a realidade do pecado, a ruína, a derrota, e trazer esta salvação. Sempre nós temos que estar baseados nessa verdade. São os grandes pecadores que precisam de um grande salvador, tá bom? Gente, por isso hoje eu vou parar por aqui, e a gente vai continuar daí na próxima semana esses slides, tá? Não deu tempo de terminar, eu me empolgo muito, e tem muito assunto para passar para vocês, mas eu vou tentar passar o máximo que eu puder de conhecimento, para que vocês sejam ótimos evangelistas de criança, e eu espero que vocês sejam melhores do que eu já fui um dia, tá? Eu quero mesmo que Deus use vocês de coração, para que crianças sejam, sim, alcançadas para o reino de Deus, tá certo? Então, pessoal, até a próxima, eu vou parar a gravação, daí a gente vai bater a foto. A palavra-chave, já ia esquecendo. Vamos falar crescimento. Palavra-chave, crescimento, tá certo? Então, eu vou parar aqui a gravação, a gente continua na próxima aula.